Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10 do livro de Jó. Jó, capítulo 42 e versículo 10. Bem, meus irmãos, o irmão Hudson, ele citou algumas vezes esse versículo, e eu prestei atenção quando ele estava falando, né? E aí me surgiu esse momento em casa, disse, olha, eu acho que todos os irmãos precisavam ouvir esse conselho, essa lição espiritual que nós recebemos, lendo Jó, capítulo 42 e versículo 10. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos ler esse versículo aqui, né? Jó, capítulo 42 e versículo 10. Então, aqui está escrito no livro de Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Tem uma tradução que diz que mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então, irmãos, qual é a grande lição que nós aprendemos de um versículo pequeno e tão maravilhoso como esse? Você está vendo um homem orando, ele está orando para quem? Ele está orando pelos seus amigos, ou seja, está orando pelo próximo, e quando ele está orando, no momento em que ele está orando pelo próximo, o que Deus está fazendo? Deus está abençoando a sua vida. Deus está tirando muita coisa ruim ali que tinha acontecido na sua vida. É aí que está a grande lição espiritual. Até nós deixamos escrito alguma coisa aqui, é que muita coisa muda em nossa vida quando nós saímos do estado eu mesmo, né? E a gente nos volta para o próximo. Quando você se entrega em oração para outra pessoa, tem um trabalho de oração, ou qualquer outro trabalho, né? Você se aplica em atender uma necessidade do próximo, você sai daquele estado, né, entre parênteses aí, o eu mesmo, né? E então, acredite, o que você está lendo aí nesse versículo é o que acontece na vida de muitas pessoas que entendem que essa é uma realidade espiritual, ou seja, quando eu consigo me desligar de mim mesmo, eu posso, meus irmãos, orar por outras pessoas, trabalhar em favor de outras pessoas, e Deus, Ele começa a agir de uma forma poderosa na minha vida, ou em nossas vidas, quando nós fazemos isso. Eu acredito que você já deve ter sentido isso algum dia na sua vida. Quando você, em algum momento lá, você resolveu atender uma necessidade de uma pessoa, às vezes você nem conhece aquela pessoa, e você atende uma necessidade, você já sentiu que quando você está ali estendendo a sua mão, quando você está ali ajudando, uma coisa bonita, gostosa, maravilhosa, não entra dentro de você, e você não se sente melhor? Então, é o que está acontecendo com Jó, meus irmãos. Olha, vamos estudar alguma coisa sobre essa situação do Jó. Por quê? Porque é uma oração diferente, essa oração que ele faz aqui. É oração porque ele é um homem diferente. Pastor, por que ele é um homem diferente? Bom, ele é diferente porque qual homem na Bíblia, pense bem sobre isso, que Deus fala que ele é justo, que ele é íntegro, tá certo? O justo, reto, temente a Deus e se desvia do mal. É muita qualidade, é muita qualidade de caráter espiritual numa pessoa só. Então, ele é um homem diferente, e está numa ocasião atípica. Se você perguntasse assim, pastor, quando é que ele fez essa oração? Olha, quando ele fez essa oração, ele estava todo doente, o mundo tinha desabado na sua cabeça. É uma situação que ele, meus irmãos, precisava de oração. Eram os amigos que tinham que ir lá, colocar a mão na cabeça dele e orar por ele. Mas é ele que levanta as mãos, talvez nem podia ficar de pé, de tão doente que estava, ergue as mãos ali e diz, Senhor, abençoa
o Bildade, abençoa o Zofar, abençoa o Elifaz, Senhor, né? Eram pessoas que tinham machucado muito ele. Por isso que é uma oração atípica, né? E ela foi instigada de cima para baixo. Geralmente são coisas terrenas, né, que nos leva à oração. E aqui é Deus que olha para ele e instiga, fala: você vai orar pelos seus amigos, né? De tão importante que se torna essa oração na sua vida. Por que Deus pressiona ele ali, diante dos seus amigos, para orar? Porque Deus tinha que ensinar isso para ele tinha que aprender essa lição espiritual. Como se Deus estivesse dizendo para ele: Jó, tem coisa pior do que toda essa situação que você está vivendo. Toda essa doença, todas as tragédias que aconteceram na sua vida, tem coisa pior. Essas almas aí, né? Essas almas perdidas aí, essas almas que estão precisando de oração espiritual. Então, irmãos, por que Deus pede para o Jó orar? Eu acredito, né? Tem o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Não há dúvida disso, né? Os 3 amigos de Jó, Deus amava as almas dos 3 amigos, e mesmo que Deus amaldiçoou eles ali, ao mesmo tempo Deus fala: olha, o Jó vai orar por vocês. Isso é misericórdia, meus irmãos, do nosso Deus. Deus queria também revelar aquela intimidade que ele tinha com Jó. A Bíblia, pelo menos é o que nós lemos quando você lê o livro de Jó, é que aquela doença dele, aquela situação, no mínimo durou alguns meses, talvez até anos. E os amigos de Jó ficaram criticando ele, dizendo que ele era culpado. Nós vamos ver isso depois. Uma pressão psicológica muito grande, sabe, de desprezo até para ele, né? Então, quando Deus fala, ora para eles, e falou para os amigos dele, falou assim: ó, o meu servo Jó vai orar por vocês, é a mesma coisa que Deus está dizendo, e ele disse isso mesmo, né, para os amigos: vocês estão falando coisa que não devia para o meu servo Jó, vocês estão errados e ele está certo. Ele e eu, nós temos intimidade, né? Então Deus, quando pede para o Jó orar, quer revelar intimidade. Então eu acredito, meus irmãos, nisso aí. Quando você está orando para uma pessoa que te ofende, você mostra amor e misericórdia de Deus. Quando você ora por essas pessoas, você também está mostrando que você está em intimidade com Deus, não importa a sua situação, como é o caso aqui do livro de Jó, mas principalmente por isso, né? Deus queria mostrar para o próprio Jó a importância de sair do estado eu quando nós somos tentados, né? Parar de pensar apenas em nós e orar pelas pessoas que estão em nossa volta. Ou seja, parece que nós temos tanto problema, tanto, e temos mesmo muitos problemas, só que aí a gente fica só no estado eu, e aí, irmãos, os problemas só aumentam, os problemas só se multiplicam, e quando nós paramos um pouco, calma lá, o Jó, pensou, quanto mais ele pensava na dor dele, o que acontecia com a dor? A dor aumenta. Ele pensa a dor aumenta, né? Quanto mais ele pensava que a mulher dele estava lá, né, querendo que ele amaldiçoasse a Deus, houve uma crise conjugal. Quanto mais a pessoa pensa nisso, então mais a crise vai se aumentando, né? Então, quanto mais ele pensava na casa dele que foi destruída, mais o redemoinho ficava grande. Mas aí, quando ele olha para o lado e ele entende, olha, eu vou orar pelos meus amigos. E você sai de toda aquela situação, sabe, como se fosse uma anestesia espiritual, você sai. Eu vou orar pelo Elifaz, eu vou orar pelo Bildade, eu vou orar pelo Zofar. Veja, irmãos, isso é uma lição muito grande que Deus está dando aqui no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, para nós, para a nossa vida espiritual. Eu não digo de ninguém, eu posso dizer de mim mesmo, né, do pastor Gilberto. Vamos pensar um pouco. Qual é a primeira imagem que nós temos do livro de Jó? Se você abrir aí no capítulo 1 de Jó, o que fala lá? Que o Jó, né, realmente dá essas qualidades espirituais dele, que ele era um homem justo, que ele era um homem reto, que ele se desviava do mal, que ele era temente a Deus, mas não fala só isso. O quadro que você tem aqui de Ló é uma vida encantada, né? Ele está em intimidade com Deus.
Quando você lê o comecinho mesmo aí do livro de Jó, vamos ler comigo aí, capítulo 1 e versículo 2, dá uma olhada lá, né? Os jovenzinhos lá atrás também, todo mundo com a Bíblia na mão. Eu estava com 7 filhos e 3 filhas, era um homem muito rico no versículo 3, né? O gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, né? Muitos servos e servos a seu serviço, de maneira que ele era um homem mais rico de todo o Oriente. Agora, irmãos, naquele tempo não tinha o Brasil, não tinha descoberto o Brasil. Naquele tempo não tinha Ásia, não tinha China, não tinha nada. Naquele tempo, meus irmãos, só tinha o Oriente, correto? Então, pode-se dizer aí que ele era o homem mais rico que havia na face da terra. Era o homem mais próspero que havia na face da terra, porque o livro de Jó é o livro mais antigo que nós temos na Bíblia. Então, a Bíblia está dizendo aqui dessa vida encantada dele, né? No versículo 4, tem uma vida encantada de família. Imagine você ter 10 filhos, e os 10 filhos, eles não brigam. Ah, pastor, não é isso não existe não. Ó, dá uma olhada no versículo 4. Por quê? Os filhos iam na casa uns dos outros, iam fazendo banquetes, ou seja, almoço, jantar, eles se abraçavam, eles se beijavam. Então, meus irmãos, ele não é só um homem rico, ele é um homem que ele tem uma família abençoada. Não é? O que está escrito aí no versículo 4. Uma família abençoada, né? No versículo 5, é um homem que tinha uma intimidade com Deus. Sempre que os filhos voltavam desses banquetes, ele ia lá, ia fazer um sacrifício, e chamava filho por filho. José, vem aqui, José. Ei, Manuel, agora é tua vez, né? Chegava nos filhos e falava assim: você fez alguma coisa errada, meu filho? Você pecou contra Deus em pensamento, em ação, em palavra? Diga aí para o seu pai, vamos junto confessar o seu pecado para Deus. Irmãos, ele sacrificava, ele levava os filhos para mais perto de Deus, porque ele não queria que os filhos ficassem sem confessar os seus pecados. Porque o segredo realmente de ter uma intimidade com Deus é crer na sua palavra, crer em Cristo Jesus, mas estar sempre confessando o pecado. Uma coisa que você sempre deve fazer é confessar os seus pecados. Então você tem aqui um homem financeiramente abençoado, um homem de caráter quase que sem igual, um homem, meus irmãos, com uma família exemplar, um homem em intimidade, de oração mesmo, um homem muito íntimo com Deus, tá? Esse é o quadro que você tem, isso é um paraíso, não é verdade? Quem que não quer ter uma vida dessa, até o versículo 5? Ah, pastor, eu quero ter, eu também, né? Então, essa é a vida encantada, só que de repente o mundo dele desabou. Como assim, pastor? Pois é, um dia Deus estava lá no céu, né, junto com o arcanjo, junto com os anjos, querubim, serafim, daqui a pouco apareceu um abelhudo lá. Quem? Satanás. Apareceu lá, e Deus então perguntou para ele: ei, né, onde você estava andando? Ah, eu estava passeando aqui pela terra, né, ou seja, perturbando um aqui, perturbando outro ali, né, atentando todo mundo, e aí então Deus olhou para ele e disse: você viu o meu servo Jó? Porque não tem ninguém, agora é a palavra de Deus, dá uma olhada aqui o que Deus está falando no versículo 8, né, disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém na terra é semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: ele serve o Senhor em vão, ou seja, ele está te servindo porque o Senhor abençoa ele. Com a família dessa, olha, a família dele era resultado da comunhão dele com Deus. Com a família dessa, com tanto dinheiro, com tanto gado, né, com tantos servos, com tanta terra, né? Pois é, tira tudo dele, vamos ver se ele não blasfema de ti na tua face. Ele falou isso. Então, meus irmãos, Deus permitiu. O mundo dele, encantado, foi assim, acabou. E foi questão de minuto. Quando você vê que ele estava lá na casa dele, tranquilo, sossegado, os filhos novamente se reuniram num grande banquete na casa do mais velho, estava lá o gado, as ovelhas, né? E todos sendo pastoreados. Aí chega a primeira notícia: olha, Jó, os sabeus deram contra lá o seu gado, roubaram todo o seu gado.
e mataram todos os seus empregados. Todos os vaqueiros foram mortos. Aí ele estava falando, ainda chegou outro, Jó, Jó, meu senhor, né? Olha, teve um fogaréu lá no meio do mato lá, e matou todas as suas ovelhas, matou, queimou até os pastores das ovelhas. Ah, bom, eu ainda tenho camelo, né? Eu ainda tenho jumento. Aí chegou lá um outro empregado e disse, olha, Jó, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Os babilônios lá, os caldeus, eles roubaram todos os seus camelos e mataram os cuidadores dos camelos. Não sobrou ninguém, só sobrou eu. Bom, mas eu ainda tenho meus filhos. E são 10. Aí chegou a última notícia. Jó, meu senhor, deu um vento oriental tão grande, mas um vento tão grande que veio do deserto, bateu na casa do seu filho mais velho, desabou e bateu na cabeça deles, morreram todos. Não ficou ninguém. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, esse é o dia que, né, parece que o mundo, o nosso chão se vai embora. Se coloca no lugar do Jó e no lugar da esposa de Jó, num momento, em um minuto, ele ficou pobre e ficou sem a grande riqueza da sua vida, que eram todos os seus filhos. Ele tem uma palavra aqui, né, ele ficou muito triste com isso. No versículo 21, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele nem pensou, não vou culpar o meu Deus, né? Eu saí sem nada da minha mãe, volto sem nada, não tem problema. Não pecou com seus lábios. Aí Deus está novamente lá, e aparece Satanás de novo. E Deus, ele fala isso para Satanás, dá uma olhada, né? Versículo 3, disse o Senhor, observaste, capítulo 2, versículo 3, o meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente a Deus, reto, se desvia do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Você olha, ele continua firme, depois de tirar tudo dele. Você disse que se ele não tivesse nada, ele não me adoraria, ele não me amaria. Foi tirado tudo dele e ele continua assim, me servindo, me amando. Aí o diabo falou uma coisa que todos os donos dessas indústrias farmacêuticas já sabem. Pele por pele, o que o homem não dá, pela sua pele. Toca na pele dele. Meus irmãos, o remédio pode ser caro como for. Se fala que vai curar aquela enfermidade, a pessoa vai atrás. Por quê? Porque tocar no corpo. E Deus permitiu. E Satanás foi, e num momento, houve uma enfermidade tão grande em Jó, da cabeça aos pés, aquelas chagas abertas, purulentas, nojentas, tomou conta completamente do corpo do Jó, a ponto dele ter sido jogado em cinzas, e a única coisa mesmo que sobrou para ele foi um caco de telha para ele poder se coçar, porque ele não podia se coçar com a sua própria mão, então se coçava com aquele caco de telha, numa situação miserável. Então agora ele é um homem pobre, ele é um homem não é desgostoso, né, no sentido que não tem o gosto de nada, mas que foi tirado muita coisa dele, inclusive os filhos, e aí, meus irmãos, essa é a situação dele. Eu digo uma coisa para os irmãos, essa foi a situação em que ele estava quando ele fez aquela oração no capítulo 42. Mundo encantado? Acabou. Jó não perdeu quase tudo, ele perdeu quase todos. Eu acho que uma coisa muito triste que acontece na nossa vida é quando as pessoas vão embora. Eu sei, meus irmãos, né? Eu posso falar um pouco sobre isso, mas perdeu quase todos, né? Sabemos que muitos, o livro de Provérbios diz que o rico tem muitos amigos e o pobre até o irmão dele cai fora. É uma verdade, está ali em Provérbios 19, versículo 4, né? Enquanto Jó, ele era essa referência de bênção, de prosperidade, então muitas pessoas o rodeavam.
Quando você lê um pouco o livro de Jó, lá no capítulo 29, por exemplo, lá nós temos muitos versículos que falam de como as pessoas tratavam o Jó. Por exemplo, quando Jó chegava num lugar, todo mundo saía, os mais novos, sabe, se levantavam para dar o lugar para ele. Ele era uma pessoa muito benquista. Ele mesmo diz que os anciãos e quase todos os homens lá, quando ele chegava num lugar, eles queriam ouvir o Jó. O que o Jó vai falar? Então todo mundo tinha aquele respeito, sabe? Olha, o Jó está chegando, vamos ver o que ele acha desse assunto. Então, ele era o cara aonde ele morava, na cidade que ele morava, naquela região, ele era o homem mais querido. É o que eu estou dizendo. O homem rico tem o quê? Tem muitos amigos. Se você olhar o capítulo 29 e comparar com o capítulo 30, o capítulo 29 fala que todo mundo ficava bajulando ele. Agora eu quero que você abra no capítulo 30, versículo 1. Quando você abre ali no capítulo 30, no versículo 1, ai, o que aconteceu, com aquele homem tão querido, aquele homem amado, aqui no versículo 1. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade que eu. Olha só, eles estão rindo de mim, sabe? No versículo 9, dá uma olhada no versículo 9. Agora eu sou a sua canção e sirvo de provérbio, ou seja, agora eu sou a canção, eu sou a piada, eu sou o provérbio, quer dizer, todo mundo tira sarro, dá risada de mim. Versículo 10, eles abominam-me, fogem para longe de mim e cospem no meu rosto. Que coisa triste, Tudo isso. Versículo 13, eles desbarataram, ou seja, eles promovem a minha calamidade. Mas a situação mudou completamente. Não tem mais dinheiro, não tem mais empregado, não tem mais ninguém. As pessoas começaram a tirar sarro dele. As pessoas falavam, o doente lá, lá, pois é. Então, acabou, O que você está vendo aqui é que ele não perdeu quase tudo, ele perdeu quase todos, ele não tinha mais ninguém, A pergunta aqui, então o que sobrou para o Jó? Pensa bem, o que sobrou para o Jó? Eu vejo 3 coisas. Primeiro, a esposa dele. A esposa dele, quando ele perdeu tudo, os filhos, dinheiro e depois até a saúde, ela deu um conselho para ele. Quer ler o conselho que a mulher deu para ele? E não largou dela não, viu? E ainda teve mais 10 filhos com ela depois que ficou bom. Aqui no capítulo 2, capítulo 2, versículo 9, diz assim, e disse sua mulher, ainda você mantém a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre, Olha aí, Jó, você quer ser fiel a Deus, Deus não está nem aí para você, amaldiçoa logo esse Deus aí e morre. E ele fala no próximo versículo, você é doida? A gente recebeu o bem, não vai receber o mal? E não pecou contra Deus. Meus queridos irmãos, dá uma olhada bem. Você faria o que com uma mulher dessa depois que você ficasse bom e rico de novo? Quem falou que ele era reto, que ele era justo, temente a Deus, não é o pastor não, foi Deus. Ele está lá, não largou. Uma coisa é certa também, apesar dela ter falado essa besteira, essa bobagem, e ela nunca largou dele. Entenderam? Ela teve com ele naquele sofrimento, só falou esse momento, mas também uma mãe que perde os 10 filhos, você pode esperar uma coisa dessa, Ela é humana. O único homem que nunca falou bobagem nesse mundo, são 5 letras maravilhosas o nome dele, qual que é? É Jesus, tá? É o único. Então, o que sobrou para Jó? Primeiro, a esposa, que mandou ele amaldiçoar a Deus morrer, e os 3 amigos. Pastor, então ele tinha 3 amigos que ficou com ele. Tinha 3 amigos que ficou com ele. Os amigos juntou lá e disse assim, vamos visitar o Jó, porque disse que ele está doente. Vamos lá então, Aí pegou o Elifaz, o Bildade e o Zofar.
juntaram os três. Quando os três olharam para o Jó, de longe que eles olharam o Jó, eles já começaram a chorar. Eles amavam o Jó, né? E aí por 7 dias e 7 noites, ficou olhando para a cara do Jó, e o Jó ficou olhando para a cara deles. Por quê? Porque o Jó estava com muita dor, e não conseguia abrir a boca. Por 7 dias, Jó, ele gemia e não conseguia abrir a boca. E quando ele abriu a boca, era melhor não ter aberto, né? Porque ele falou: maldito seja o dia que eu nasci. Já vejo isso. Mas sobre esses 3 amigos que sobrou, olha, eu chamei eles de insensíveis, porque o Elifaz olhou para o Jó e disse: Jó, sabe por que você está sofrendo desse jeito? Dá uma olhada aí no capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: Jó, pelo que eu tenho observado, quem semeia o mal, cultiva o mal e semeia a maldade, colhe isso mesmo. Assim, o que ele está falando? Vamos dizer que você vai visitar um amigo doente lá no hospital. Está lá ele, lá, o médico fala: vai ter que amputar a perna dele. Aí você, como amigo, chega lá e diz: ei, João, né? Ei, Pedro, né? Ô, Gilberto, né? Olha, pelo que eu tenho observado, você semeou algum mal e está colhendo algum mal. Essa perna que você vai perder aí, é porque você deve ter feito uma coisa muito ruim. Não é fácil você ter um amigo que fala uma coisa dessa. É duro escutar isso. Mas e o Bildade? Bildade teve muita maldade. Chamou ele de junco sem água, ou seja, hipócrita, né? E também diz no capítulo 8, versículo 4, uma coisa, meus irmãos, que machuca muito um pai e uma mãe. Aí no capítulo 8, versículo 4, dá uma olhada como é dura essa palavra do amigo dele. Já pensou você perdeu um filho, ele perdeu 10, mas se você perder um filho e ainda o amigo chega e diz: os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Morreram porque mereceram. Olha, seus filhos morreram porque alguma coisa ruim eles fizeram contra Deus, hein? Porque senão Deus não mata, não. Meus irmãos, ele estava na casa do irmão mais velho, almoçando só. Mesmo assim, esse amigo deu essa pedrada na cabeça dele, depois de chamar ele de hipócrita. E o Zofar? O Zofar, não sei quem que é o pior dos 3, porque o Zofar aqui no capítulo 11, no final do versículo 6, dá uma olhadinha lá, né? Diz assim, no final do versículo 6, olha aqui, Jó: Deus exige de ti menos do que merece o seu pecado. Mas, gente, já os 10 filhos, perdeu tudo que tinha, não tem mais saúde. Aí chega o amigo e fala: quer saber? O que Deus fez com você é pouco pelo mal que você cometeu. Eu pergunto para você, meu irmão, se você ficasse bom, e se você recebesse em dobro tudo que você tinha, você teria coragem de orar por esses amigos? Mas vou fazer outra pergunta. Se você ainda lá no brejo, todo doente, sem nada, levado à breca, e Deus falar: ora para eles. Mas Deus, meu Pai Celeste, Ele falou que eu sou culpado de tudo isso, que os meus filhos, Deus matou porque eles são pecadores, que eu mereço muito mais do que está acontecendo. Não é assim que a gente faz? Queridos irmãos, aquela oração do capítulo 42, versículo 10, ela é muito importante para a gente poder compreender. Eu estou falando tudo isso do Jó, eu sei que eu estou tomando o tempo de vocês de falar tudo isso, para vocês verem em que condições o Jó orou pelos seus amigos. Aí você podia perguntar: será que eles mereciam, pastor? Não, é claro que não mereciam. E o que mais sobrou para Jó? O silêncio de Deus. Ai. Porque ele ficava perguntando as coisas para Deus e Deus não respondia. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo? E Deus não respondia nada, né?
Eu quero lembrar, irmãos, que quando ele estava nessa situação, qual foi a reação do Jó durante o infortúnio? Primeiro, até que ele foi gentil, né? Foi assim, reflexivo. Quando perdeu tudo, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Mas, irmãos, com aquela dor, aquele negócio apodrecendo, ele vendo o corpo dele todo podre, cheio de pus, ele olhou e aí alguma coisa doeu dentro dele, que ele disse: por que falaram que nasceu um homem, né? Maldito o dia que eu nasci. Tem um versículo aqui, que é esse capítulo 3, versículo 11, dá uma olhada no capítulo 3 e no versículo 11. Sabe o que ele falou? Só essa primeira parte aí já fala muita coisa para nós. Ele fala assim: por que eu não morri? Né? O que ele quer dizer com isso? Mas não era melhor ter morrido eu? Né? Por que eu não morri? Ou seja, chegou um momento na vida dele ali que bateu o desespero mesmo, sabe? Aí os amigos começaram a acusar ele de pecado e ele começou, meus irmãos, a se defender o tempo todo. Então, desde o capítulo 3 até o capítulo 38, quando os amigos acusam ele e ele tenta se defender, o que você vê no Jó? Uma autocomiseração. O que é isso, pastor? É dó de si mesmo, sabe? Como se ele perguntasse o tempo todo: será que eu mereço tudo isso? Eu ajudei tantas pessoas. Ele fala no capítulo 31, eu era o olho do cego, eu era a perna do manco. Eu ajudava todas as pessoas. Será que eu mereço isso? Então, meus irmãos, ele passou o tempo todo pensando só nele mesmo. O tempo todo. Talvez no sofrimento, eu ou você vai fazer isso. Vamos pensar só na gente. Mas é errado isso, pastor? Não, é bom a gente poder refletir. É bom para a gente ver, talvez, né? Até que ponto, né, eu tenho que crescer espiritualmente, muito mais. Não estou dizendo que você pensar em você na hora da dor, da angústia, está errado, não. Mas quando nós pensamos só em nós, é o que eu disse. Às vezes, ele pensar só na dor dele, naquelas chagas, só aumenta a dor. Ele pensar que a esposa está falando aquelas coisas, tem uma crise conjugal. Então, quanto mais ele pensa naquilo, ela me falou isso, ela me machucou, ela me ofendeu, aí, meus irmãos, esse problema só aumenta. Você quer ver um casal aumentar o problema, é ficar falando do problema. Né? Então, vai aumentar, entende? E o que Deus fez? Né? Deus vai tirar ele desse estado, falando para ele: ora pelos seus amigos. Esquece um pouco você e ora pelos seus amigos. Faça isso. Mas olha, irmãos, depois de tanto flagelo, capítulo 38, aqui eu quero que vocês abram comigo no capítulo 38. Depois de tanto flagelo, olha que interessante, Deus apareceu para Jó. Olha lá no capítulo 38, versículo 1. Depois não apareceu, respondeu. Ele ficava perguntando e Deus nunca falava nada. Aí Deus resolveu responder. Né? Onde é que Deus resolveu responder? Dá uma olhada aí. O que está escrito aí? Respondeu, da onde que Deus respondeu? Do redemoinho. Pastor, mas que o redemoinho tem a ver com a história do Jó? Tem tudo a ver. Porque a vida dele foi o quê? Parece que passou o quê? Redemoinho é furacão, meus irmãos. Tá? Parece que passou o quê na vida dele? Um furacão e jogou tudo de perna para o ar. Então, a vida dele estava de ponta cabeça. Como se passasse um tufão. Lá passou esses tempos atrás nos Estados Unidos, um tufão enorme. Meus irmãos, igrejas centenárias lá, a Batista foi tirado, telhado, tirado tudo, acabou com tudo.
Um tufão, quando passa, destrói tudo. Ué, e quem é que está no meio daquele tufão? Quem? Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim para Jó: Jó, nesse tufão, nessa turbulência, eu estou aqui, Jó. Eu estou vendo tudo, e ele estava vendo. Eu estou cuidando de tudo, Jó. É por isso que ele fala de um redemoinho, para ilustrar que nos momentos mais conturbados e tristes da nossa vida, Deus está presente. A gente pode estar triste como Jó, chorando como Jó, ansioso como Jó, assim, sabe, falando alguma bobagem como Jó falou, mas acredite, Deus, ele está ali, ele está no controle de todas as coisas. Deus controla os redemoinhos, né? Às vezes a gente quer ver Deus assim, né? Puxando um banquinho, senta aqui, Jó. Jó perguntava e Deus não respondia. Mas ele podia aparecer e dizer assim: ô Jó, senta aqui, vem cá, né? Senta aqui, tá? Ó, sabe o diabo, capeta? Então, ele foi me tentar lá, né? Podia dizer isso. Foi me perturbar lá, e aí fizemos ali não é uma aposta, né? Mas, meus irmãos, é como está colocado ali, e eu apostei em você, ô Jó, e nós estamos ganhando o jogo. Fica em paz que nós estamos ganhando o jogo, né? Ele podia falar isso, mas não tinha nada a ver, não foi isso que aconteceu, né? Sabe por que não foi isso que aconteceu? Porque a Bíblia diz que não tem provação, não tem tentação que não seja o quê? Humana, que a gente não possa. Então Deus sabia que o Jó podia suportar. Então não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é isso aqui: Deus não responde o Jó no que ele quer ouvir. Ele queria saber: por que o Senhor fez isso comigo, Deus? E Deus nunca respondeu para ele. Nunca. Falou nada, só falou assim: Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Ele nem tinha se criado ainda, né? Não existia. Ei, Jó, onde você estava quando eu coloquei limite no mar e falei para o mar: mar, não entra na terra não? É engraçado, né? A gente fala sempre do nível do mar, mas Deus não permite que essas águas, elas entrem. Ele não permite. Eu estava vendo, sem querer, né, passando assim, o camarada falando: mas o mar vai destruir um monte de cidade, vai acabar. Aí o camarada disse assim: olha, esse negócio de nível do mar aí, essas coisas, deixa eu dizer uma coisa: tem hora que ele está lá em cima, tem hora que ele... Que hora que eles estão medindo isso? Porque nos últimos 300 anos, o mar abaixou 40 centímetros. Eu pensei que tinha aumentado 40, né? Está abaixando 40. Então, esse pessoal está falando bobagem aí. Pois é, o pessoal fala muito bobagem para pegar muito dinheiro. Mas Deus perguntou muitas coisas para Jó. Ei, Jó, sabe aquele cabritinho? Não é aquele cabritinho que está no mato, não. Você pega assim e fala: tem cabrito que ele fica no meio das montanhas, das pedras, sabe? Fica lá, não cai, não sei como é que não cai lá de cima. Fica lá assim e não cai. É desse cabritinho que ele está falando. Sabe quando aquele cabritinho está com fome, lá no meio daquelas pedras, lá em cima? Sabe para quem que ele fala bé? Sabe para quem? Para mim. E eu dou mato para ele comer, lá no meio daquelas pedras. Você já ouviu falar do dragão marinho, do Leviatã, que ninguém consegue ver? Pois é, eu que cuido dele também. Eu cuido daquele cabritinho, mas cuido daquele gigante, daquele dragão, daquele negócio grande lá, que está lá no meio do mar. O que Deus queria com isso? Mostrar o seu poder, mostrar o seu cuidado, mostrar a sua bondade. Ele falou tudo isso para Jó, mas ele não disse: Jó, está tendo uma questão, é o Satanás que está fazendo isso na sua vida, que eu permiti. Deus não falou isso. Talvez era isso que ele queria ouvir, mas Deus não disse. E foi bom. O que aconteceu com Jó quando Deus se manifestou? Vamos terminar, meus irmãos, capítulo 42. O que aconteceu com Jó? Versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: bem, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser entendido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, eu não entendia.
Escuta-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Ele disse: oh, meu Deus, eu falei tanta bobagem, né? Quando eu estava nervoso, quando eu estava triste, tanta coisa eu falei. Eu ouvia falar de ti, mas eu nunca tinha pensado nessas coisas, de como o Senhor é maravilhoso, de como o Senhor cuida de todas as coisas, do seu amor. Eu falei coisa que não devia, né? Eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele começou a ver a Deus de um jeito diferente, naquela dor. Irmãos, ele estava doente ainda, e muito doente. Ele estava sem nada ainda. Quando ele disse para Deus: agora eu te vejo com os meus olhos, eu consigo te ver, Deus, de uma forma tão maravilhosa. Queridos irmãos, se no momento mais triste da sua vida você conseguir olhar para Deus e dizer: eu consigo te ver, Senhor. Então, Deus está trabalhando profundamente no seu coração para te abençoar muito. Aí ele fala uma coisa muito interessante no versículo 6 aí. Dá uma olhada. Quando ele diz assim: eu me abomino e me arrependo aonde? No pó e na cinza. Aonde que ele estava sentado por meses? No pó e na cinza. Vai ser aqui, ó. Nessa situação miserável aqui que eu estou aqui, né? Eu me abomino, eu me arrependo, Senhor. Aí Deus decidiu, meus queridos irmãos, olhar para os amigos do Jó, chamar a atenção deles no versículo 7, olha lá. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar com Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai 7 bezerros, 7 carneiros, ide a meu servo Jó, ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó vai orar por vocês, porque deveras eu vou aceitar, para que não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, fizeram como o Senhor disse, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Aí está, né? O que aconteceu a Jó quando Deus se manifestou? Primeiro, presta atenção nisso, irmãos. Ele continuou tão doente quanto antes. Não mudou nada. Nada do que roubaram dele foi devolvido. Nem os sabeus devolveram o gado e nem os caldeus devolveram, meus irmãos, os camelos com os jumentos. Nada, nenhum dos seus filhos, nenhum dos 10 ressuscitou. Nada. Olha, está nessa situação, né? Porém, ele parou daquela autocomiseração, né? Deixou de lamentar por si mesmo, deixou de reclamar da sua situação, arrependeu-se das palavras doidas que ele disse, né? E confessa que com toda aquela situação, ele ficou mais íntimo de Deus. Ficou mais perto de Deus, né? Então, é assim que ele está depois que ele teve que Deus falou com ele. Não melhorou nada na vida dele, na verdade. Assim, se a pessoa falar: e a saúde voltou? Não, está doente ainda. Filho ressuscitou? Não, morreu mesmo, né? Nenhum voltou não, né? E o gado que ele tinha? Não tem mais nada, acabou, né? Ele está nessa situação. E aí chegam os 3 amigos. Jó, Deus pediu para você orar para nós. E aí? Se fosse você, meu querido irmão, ou eu, uma situação de dor, lamentável, tristeza, com 3 amigos que ficou te xingando por meses, falando coisa tão dura, falasse para você: você ora por mim? A palavra de Deus diz aí no versículo 10, essa é a oração do Jó, né? Capítulo 42, versículo 10. O Senhor, né, virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, Deus dá o segredo para Jó
para mudar todos os nossos infortúnios. Qual que é? Ele pede para Jó orar pelos seus amigos, tá? Merecer? Não, eles não mereciam. E quando, meus irmãos, nós oramos pelos outros, ou trabalhamos pelos outros, nós saímos do estado eu, né? Tem um tirano dentro de nós, chamado eu mesmo, e às vezes nós temos que sair desse estado. Às vezes a gente quer que todo mundo tenha dó da gente. E, na verdade, meus irmãos, a gente pode olhar com pena, a gente pode olhar com amor para as pessoas e olhar e dizer: eu vou orar por essa pessoa. Eu vou clamar a Deus, eu vou. Mas, rapaz, você tá todo levado a breca aí, você está todo doente, né? Não, eu vou orar por essa pessoa. É. Eu lembro do irmão Félix, quando ele tinha uns 80 anos, eu acho, porque ele morreu com 100 e lá vai pedrado, né? Ele deu um infarto nele. Aí ele foi parar aqui no hospital, né? E tinha pessoas que iam visitar ele lá de Ubirajara, não era nem crente nem nada, ia visitar ele lá no hospital, né? Foi aquela romaria, na época ele era muito famoso lá. E testemunho pessoal de quem esteve lá, né? Disse assim: rapaz, eu cheguei lá para fazer uma visita para aquele doutor Félix, né? E quando eu cheguei lá, ele, falando que queria que ele ficasse bom, ele pegou minha mão e disse: eu posso orar por você? Mas, rapaz, ele fez uma oração tão bonita para mim, que eu saí tão bem. Em vez da pessoa ir lá orar por ele doente, morrendo lá, infartado, né? Orava pelas pessoas, e as pessoas, nem crente, né, saíam dando esse testemunho: olha, fez uma oração para mim, e eu me senti tão bem. Né? Por quê, meus irmãos? Que é aquela questão, né? Trabalhar pelos outros nos resgata daquele tirano perigoso que é o eu mesmo, né? Ajudar nos problemas dos outros faz a gente esquecer os nossos. É uma verdade também, né? E você estende a sua mão lá e vamos dizer que você está tão triste naquele dia, sabe? Daqui a pouco você vê um acidente, uma pessoa cai de moto na tua frente, pá, né? Ai, minha perna, você está tão triste com você, tão assim, de repente você vai lá e vê uma pessoa precisando e você atende aquela pessoa, né? Você só começa a pensar naquela pessoa, querendo que aquela pessoa fique boa, que o SAMU chegue logo. Por quê? Porque você se interessou por aquela pessoa, né? E tirar tempo para orar para aqueles que nos ofendem, traz alívio no nosso coração, arranca a mágoa, meus irmãos. Quando nós oramos vamos dizer que você não está bem com alguém, que você está meio magoado com alguém. Quando você ora por essa pessoa, você tira coisa ruim do seu coração. É a palavra de Deus que nos ensina isso aí. Acredite, aquela oração, aquela paz para poder orar para os amigos, começou a curar o corpo dele, né? Então, quando nós oramos pelos outros, quando nós trabalhamos pelos outros, nós somos abençoados. Quero terminar lendo aqui o capítulo 42, vamos lá comigo, versículo 11, né? Versículo 10, perdão. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto ele já possuía. Como assim, pastor? Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todo quantos dantes o conheceram, e comeram pão em sua casa. Mas eles não estavam com nojo dele? Estava. E aí o que mudou? Ele mudou. Aí começou a orar pelas pessoas, começou a agradecer a Deus. E aí as pessoas foram lá, vamos comer um pão lá na casa. Mas tem pão lá na casa do Jó? Agora tem, né? E a condoer-se dele, ou seja, ficar triste porque ele estava doente, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu uma peça de dinheiro, um pendente de ouro. Aí começou a receber visita que não acabava mais. Ó, Jó, trouxe um presente para você aqui, né? O quê? Eu trouxe um pendente de ouro. Obrigado, né?
estava melhorando, tanta gente visitou ele que ele recebeu tanta coisa, que aí, meus irmãos, ele se tornou rico novamente. Olha aí, capítulo 42, versículo 12. Diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 junta de boi e 1.000 jumenta. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o primeiro nome de Gemina, a segunda de Késia, o nome da terceira, Keren Rapuk, né? E em toda a terra não tinha mulheres tão lindas, formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os irmãos. É a primeira vez que aparece que uma irmã recebe a herança igual aos irmãos. A igualdade é colocada aqui. Né? Veja, irmãos, abençoou Deus o último estado de Jó mais do que o primeiro estado. Aí eu pergunto de novo, como é que isso aconteceu na vida dele? Por que que isso aconteceu na vida dele? É porque ele estava orando pelos seus amigos. Veja como é importante a vida do próximo. Como Deus, Ele entende que você pode crescer tanto espiritualmente quando você sai do estado eu e vai lá cuidar de alguém, orar por alguém. Meu conselho, irmãos, aqui nós temos uma igreja pequena, né? O bom de uma igreja pequena, sabe o que que é? Que a gente pode orar por todos pelo nome, não é verdade? Em 40 minutos você pode orar pela sua igreja inteirinha, inteirinha, sem esquecer de ninguém. Ah, pastor, eu não sei o nome de todo mundo, se eu começar a pensar, é só você escrever no papel. Escreve no papel aí, né? Eu aqui tenho o irmão Marcos, né? Aí tem que ter o irmão Zeca, né? Aí você pede para o Marcos, né? Vai pedir para a esposa dele, para os filhos dele. Então, é isso. É isso. Faça isso. Comece a orar pelos irmãos da igreja. Comece a orar por aquelas pessoas que um dia te ofendeu. Você sabe, você está magoado com aquela pessoa. Coloca o nome dela lá. Senhor, eu quero orar por esse aqui. E esse eu não quero não, né? Mas pense bem. O Satanás é tão astuto que ele vai fazer de tudo para você não falar com a sua boca o nome de quem te xingou, que te humilhou, que fez mal. Ele vai fazer isso. Ele não quer que você ore por aquela pessoa. Por quê? Porque no seu coração você quer que ela se dê mal. A gente é assim, no coração da gente é assim. Tomara que ela caia do cavalo, né? Tomara que ela trupique, quebre os 2 dentes da frente, bem os de cima ainda, né? Eu quero que ela, né? Mas a gente pensa isso. Quando, na verdade, você, orando para Deus, você não vai falar isso para Deus. Meu Deus, queria que o Senhor colocasse aí na sua justiça aquele irmão, para que ele trupique, quebre os 2 dentes de cima da frente, eu quero ver ele banguela na minha frente. Né? Você nunca vai pedir uma coisa dessa, porque você está falando com Deus. Mas você vai dizer, Senhor, me ajude a amar esse irmão. Me ajude a amar essa pessoa lá do trabalho. Senhor, me dá paciência. Eu sei que eu também, né, vou pedir isso. Me dá paciência, Senhor, né? Não, mude um pouco a sua oração. Fala, Senhor, me ajude a amar ela como ela é. Olha, essa é uma oração mais difícil. E Deus, Ele promete te abençoar por isso. O que aconteceu com Jó, acontece na nossa vida. É a cura do nosso interior. É a cura, meus irmãos, de muitos problemas espirituais, problemas físicos, até materiais, como nós estamos vendo aqui, materiais, problemas materiais. Quando nós começamos a pensar, a orar por todas as pessoas que nós nem queremos nem lembrar, né? E mais ainda, irmãos, quando você ora pelo seu irmão da igreja, pelo seu amigo da classe, faça isso. Isso está dentro do contexto de João capítulo 15 que nós estamos estudando. Amai-vos uns aos outros como eu também vos amei. Está dentro do contexto. Amém?